No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre marcas cada vez mais inclusivas. Já tenho comigo em estúdio a nossa convidada e vamos debater este tema com ela. O que é que eu vos peço, antes de apresentar a nossa convidada? Ativarem notificações, vão receber todos os nossos episódios em primeira mão, subscreverem o canal, já está, e deixarem os vossos likes, os vossos comentários, sugestões, estamos sempre atentos a tudo. Venham comigo, vamos conhecer a convidada desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Ana Petrucci. Olá, Ana. Olá, Sofia. A Ana vai representar a Intelsia. Estou a dizer bem? Não Muito estou? bem. E o nosso tema de hoje tem por base marcas cada vez mais inclusivas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre isto. E começava mesmo por aqui, em termos de iniciativas, exemplos, não é, das boas práticas, até porque ganharam o prémio 5 estrelas, portanto têm boas práticas para partilhar connosco. O que é que a Intelsia tem vindo a fazer nesta área? Se quiser, começamos aqui por nos explicar quem são, o que é que fazem e dentro deste tema, e na categoria em que são vencedores, quais é que são as vossas boas práticas? Bom, então dizer-te que a Intelsia é uma multinacional que está presente em 19 países. 19 países por si só já é um sinónimo quase de inclusão, não é? A diversidade cultural e regional, se quisermos colocar assim, já nos traz grandes desafios em termos de inclusão. Somos uma empresa de customer service, customer care. Nós garantimos o atendimento aos clientes dos nossos clientes. Em Portugal estamos desde o final de 2018, mais ou menos, e somos 7.000. E quando falamos de 7.000 pessoas só em Portugal, a nossa cabeça explode, não é? São 7.000 pessoas que estão espalhadas de norte a sul do país, ilhas incluídas, e dentro dessas 7.000 nós temos 42 nacionalidades. Portanto, isto é uma riqueza enorme, não é? Se pensarmos no bom que isso nos traz em termos de diversidade, de culturalidade, de criatividade, é uma imensidão de recursos que todos os dias nos desafiam, mas por outro lado traz-nos exatamente isso, a complexidade de garantir que somos efetivamente inclusivos enquanto empresa, que aquilo que fazemos chega a todos com clareza, com dignidade, não é? E que todos eles o entendem como sendo direcionado para si. Se quisermos quase colocar. que se fosse o único para aquela pessoa, não é? Sim. Em termos, estava aqui a estabelecer esta ligação em termos internos, e comparando também aqui com algumas empresas que vou conhecendo, que têm também, adotam também, e bem, as políticas de inclusão, quais é que são, ou quais é que têm sido, assim, as maiores resistências? Se é que tem havido no vosso caso, na vossa organização? Resistências internas? Eu acho que se calhar falamos um bocadinho daquilo que mitiga essas resistências, não é? Bem, porque sim. se nós apostarmos sempre em ouvir, ou seja, em perceber o que é que não está a funcionar, e se assumirmos que esse ouvir e se essa partilha faz parte de uma coisa natural dentro da estrutura, acabamos por quebrar essas resistências. Eu dou-te um exemplo. Nós temos uma iniciativa que chamamos Tell Us. Tell Us? Diz-nos, Exatamente. É uma iniciativa que acontece nos 19 países ao mesmo tempo. E basicamente pergunta o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, o que é que achas que pode ser mudado, o que é que achas que deve ser replicado entre países, o que é que podemos copiar, porque isso é uma coisa boa, não é? Quando temos esta escala. E depois medimos. Acima de tudo é perceber, tirarmos aqui como se tivéssemos uma fotografia grande ao Estado, não só da inclusão, mas de diversas coisas, e perceber onde é que nós podemos agir. Ok, fazermos planos de ação e depois a seguir. O importante, medir outra vez. Estão a funcionar, não estão a funcionar? Se estão a funcionar, excelente, vamos lá mantê-los, não é? Exatamente. Se não estão a funcionar, olha, vamos esquecê-los, vamos partir para outros. Portanto, eu diria que ouvir, acima de tudo, ouvir. Porque acharmos que esta coisa do achómetro, que devemos fazer assim porque nos parece que fica bem ou porque nos parece que vai funcionar, quase sempre fica coxo. E depois, envolver as lideranças. Acho que lideranças preparadas são sempre lideranças que vão quebrar resistências, sempre. Nós desenvolvemos uma ação de formação, inclusivamente foi premiada como sendo, porque desenvolvemos dentro de casa exatamente para isso. E que nos permitiu também alavancar estas coisas e desconstruir uma série de conceitos, preconceitos que temos na cabeça. E como é que fizeram? Só por curiosidade, não é?
estamos aqui ouço formação e ouço música. Rings a bell? Quais é que eram os parâmetros e o que é que vocês queriam com essa formação? Portanto, era para a liderança para depois poderem passar aos liderados, certo? Sim. O que é que ensinaram? Nós começámos, não é, com um pequeno grupo, em jeito de... Um piloto? Certo, em jeito de POC, perceber-se como é que estava a funcionar, e a ideia era garantir que algumas das situações que nos eram reportadas que precisavam aqui do nosso suporte eram mitigadas em ambiente de formação, certo. Muito em competências sociais, muito trabalhar o autoconhecimento e de que forma é que nós nos podemos ajustar ou podemos calçar os sapatos dos outros. Empatia. E de uma forma, exatamente, e de uma forma empática resolver alguns dos temas do terreno. Nós somos muitos, nós estamos a falar de 700 lideranças, cada team leader tem entre 12 a 14 colaboradores e, portanto, alguns deles gerem equipas com uma grande percentagem de colaboradores que estão remotos, não é? Como é que nós garantimos que chegamos a alguém que está em casa? Porque quando nós estamos no escritório, ou quando nós estamos no site, como nós dizemos, passamos pela pessoa, a pessoa não está bem no primeiro dia, não está bem no segundo dia, olha, para lá tomar um café, vamos lá almoçar, acabamos por quebrar ali logo alguma resistência. Quando temos equipas que são maioritariamente geridas remotamente, isso fica sempre mais desafio difícil, maior, não é? É mais difícil. Como é que vocês têm conseguido ultrapassar essa? Até porque é uma questão que, noutros episódios já falámos aqui, de empresas que têm muitas pessoas a trabalhar remotamente e acredita, sobretudo as novas gerações, que esse é cada vez mais um modelo escolhido. Aliás, é uma das primeiras perguntas, Quase sempre. não é? Quase sempre, que é se o trabalho é 100% remoto. Como é que têm conseguido gerir? Até porque isso pode ser aqui um bom exemplo e dar aqui uma boa sugestão para outras empresas que queiram ser vencedoras para 5 estrelas, que possam aplicar também. Tentamos sempre que haja um conjunto de ferramentas que permitam garantir essa proximidade. Ligados em Teams, em fazerem reuniões pontuais? Exatamente, e que diariamente haja ali um ponto de ligação entre os membros de equipas, e depois nós fazemos sempre inúmeras atividades internas que promovem aqui o engagement, tentamos sempre que possam ser combinadas, não é, para aqueles que estão presenciais e aqueles que estão remotos, mas naturalmente que é sempre o desafio. Há bocado estavas a falar do critério do recrutamento e do facto do trabalho remoto ser algo que as pessoas questionam. Curiosamente, e porque o tema também estamos aqui a falar da inclusão e de práticas inclusivas, curiosamente já nos começam a questionar também sobre que práticas é que nós temos e que associações ou que atividades desenvolvemos internamente para promover exatamente essa inclusão. Portanto, já faz parte das perguntas dos candidatos e, curiosamente, em alguns casos, até do critério de decisão. Exatamente. Nestas novas gerações, as pessoas já se preparam melhor, eu ia dizer os miúdos, mas enfim, pode haver alguém que se ofenda, mas as novas gerações preparam-se melhor no sentido de perceber quem é a empresa, qual é a missão, quais são os valores e que práticas é que têm de inclusão, sustentabilidade. É verdade, a Deloitte publicou um estudo em 2023, salvo erro, que diz exatamente isso, que na geração Z, 78% deles fazem disso já um critério de escolha da empresa para onde querem trabalhar. Portanto, isso é muito interessante. E eu acredito que isso também seja aqui um ponto podemos incluir aqui na nossa conversa, porque isso também é inclusão, que é perceber de que forma é que esta empresa aposta na diversidade, no sentido de, e era aqui o segundo ponto que eu queria conversar contigo, Ana, que é a comunicação inclusiva. Como é que se trabalha a linguagem, se há aqui algum segredo? Portanto, falamos sobre formação em comunicação, o beabá da formação de comunicação, não é? Mas aqui, quando falamos de inclusão, há algumas especificidades? Eu diria que a clareza e a transparência, o ser real, o ser autêntico, a forma como nós comunicamos diz muito da forma como queremos que nos reconheçam enquanto marca. E isso influencia a forma como retemos, como atraímos, como motivamos os nossos colaboradores. Portanto, a partir do momento em que nós fazemos uma comunicação, quer interna, quer externa, assenta em pilares de clareza, de transparência, de simplicidade, realismo, não é? Testemunhos autênticos, pessoas autênticas que
que falam sobre a Intelsia. Portanto, acho que isso traz-nos logo um retorno. A título de exemplo, cada comunicação que fazemos tem que sempre sair em 3 línguas. Português, inglês e francês. Porque nós fazemos atendimento em 7 línguas diferentes e por si só, não é? Já é esse desafio. Era aquilo que te falava no início. Nós temos pessoas que estão em Vila Real, em Viana do Castelo, em Lamego. E como é que nós garantimos que quem está em Viana acolhe da mesma forma a comunicação do que quem está no Funchal ou de quem está na Terceira? E o desafio é exatamente tornar a comunicação o mais transparente e o mais simples possível. A forma como nós também partilhamos os nossos resultados. A forma do Tell-us, por exemplo, aquilo que falávamos no início. Sim. A maneira como nós disponibilizamos, não é, a informação que recolhemos ao longo desta iniciativa. Sim, do Estado assim, e como envolvemos as pessoas nas dinâmicas e nos planos de ação, é de facto diferenciador, não é? Porque eu faço uma escutação de como as coisas estão, mas depois se eu não te envolvo a ti, que me referenciaste algo que não está bem, se eu não te envolvo na definição do plano, o plano por si só fica já... Não me sinto não funciona. escutada, não me sinto vista. É verdade. Nós temos uma prayer room dentro da Intelsia, multireligiões, que serve exatamente a todos aqueles que queiram usufruir dela. É verdade. Uma sala para as pessoas poderem rezar. Quase uma sala de silêncio, não é? Sim, muito simples, muito descaracterizada naturalmente, não é? Porque não queremos em momento nenhum ferir qualquer suscetibilidade. Claro que sim. Antes de avançar aqui para a minha próxima pergunta, que tem a ver com... ponto de conversa, que tem a ver com o impacto das iniciativas, das vossas iniciativas internas e, portanto, desse ponto de contacto que têm com os 7.000 colaboradores. Meu Deus, 7.000 colaboradores é um mundo. E quais é que são as línguas? Português, inglês, francês, italiano, alemão, holandês e espanhol. Bravo. Pessoas queridas que nos estão a ver e a ouvir, já subscreveram o nosso canal? Já subscreveste o nosso canal, minha menina? Ainda não. Gosto deste ainda não. Caso estejam aí desse lado e disserem assim, ainda não, esta é a altura, carregar aí, subscrever, feito, queremos chegar aos 200.000 no final deste ano. É um desafio ambicioso. 200.001, não é? 200.001. Porque eu vou subscrever. Muito bem, 200.001, diz aqui a minha querida Ana. Ativarem notificações, recebem todos os episódios em primeira mão, tudo. Depois deste episódio, veem tudo o que está para trás, temos episódios espetaculares. Conteúdos interessantes. Este ano estamos no TikTok, podem também seguir-nos por lá. Mais coisas, estamos atentos aos vossos comentários, sugestões, perguntas, gostamos muito de receber essa interação connosco e deixar os vossos likes, que é importante. Pouco estávamos a falar sobre o que é a inclusão e houve aqui um aspecto que eu acredito que cortei aí o raciocínio que tu querias acrescentar sobre ser algo muito mais extenso do que normalmente falamos, o género, a religião, portanto que a inclusão é uma coisa maior. E tu estavas a acrescentar no início e eu depois cortei o raciocínio, das gerações. Sim, fizeste muito bem em abordar esse tema, porque a inclusão não se resume a isso. Resume-se muitas vezes ao contexto socioeconómico, ao local onde resides, à formação que tiveste, à idade, naturalmente. Nós na Intelsia temos colaboradores de 5 gerações diferentes e a forma como garantimos que as oportunidades acontecem e que todos as entendem como sendo oportunidades reais, isso é que é a verdadeira inclusão, não é? Pegar nestas formas diferentes desta imensidão dos 7.000 que temos, não é? E garantir que isso é uma vantagem, uma grande vantagem para nós. E não é, eu acho que não é surpresa para ninguém que empresas diversas e que apostam efetivamente na inclusão têm melhores resultados. Naturalmente que têm que ter, não é? São empresas muito mais, e equipas muito mais férteis, muito mais criativas, muito mais descontraídas, empáticas. E isso é, olha, é isso que nos distingue das máquinas também, não é? Exatamente. E, portanto, é isso que nos torna muito mais
eficientes. Quando estamos preocupados, por acaso ontem li um artigo sobre isso, enfim, dos vários, da preocupação que algumas empresas ainda têm, portanto, que as pessoas têm em relação ao papel que a inteligência artificial tem vindo a assumir, porque não chegou agora, mas tem vindo a assumir. A preocupação não está se vai ou não retirar o gás, a preocupação deve estar na forma como nós vamos usar a inteligência, ou estamos a usar a inteligência artificial. Porque, na minha perspectiva, não sei se concordas, pode amplificar aquilo que é a nossa eficiência, a eficácia eficiência das pessoas. Não acredito que, usada com a inteligência, que venha tirar nada a ninguém. Concordo, é absoluto. E é também uma forma de incluir mais um dado naquilo que são as políticas, as boas práticas das empresas. Acho muito interessante essa vossa... Lá está, essa vossa política de inclusão de várias gerações, porque existe aqui um bocadinho, em algumas empresas, a ideia de que as pessoas mais séniores, digamos assim, começam a não ter o que acrescentar à empresa, e eu acredito, e também acho que é muito no sentido do que estavas a dizer, que têm a acrescentar, não só do ponto de vista da longevidade que têm dentro da carreira que construíram e do ponto de vista do conhecimento, que podem aprender com os mais jovens, com os que entram agora, e estes mais jovens podem aprender com a experiência destas pessoas. Portanto, até nisso existe inclusão. Sim. Se reparares numa equipa de 12, 14 pessoas, podemos ter pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes géneros, diferentes religiões e diferentes idades. E a forma como conseguimos capitalizar isso para garantir ali um dinamismo da equipa é de facto incrível. E conseguimos ver a convivência entre os vários elementos de uma forma muito interessante e nada imposta, portanto, uma coisa muito normal. Orgânica, sabemos não é? muitas vezes que, por exemplo, literacia digital, não é? Sim. Os mais novos Sim. nascem com isso instalado, como eu costumo Verdade. dizer. E é muito engraçado ver os mais novos a suportarem os mais velhos séniores, exatamente nisso, e ao contrário, porque a Intelsia dedica-se essencialmente ao atendimento nas suas várias formas. A relação com o telefónico, cliente, não é? presencial, back-office. E muitas vezes a relação com o cliente precisa de ter alguma maturidade, e vemos também os mais velhos a suportarem os mais novos com algumas dicas, com alguma informação, explicar-lhes às vezes que é preciso mais tranquilidade, mais calma. Isso é muito interessante observar, mesmo muito interessante. Essa interação eu também acho muito interessante e muito enriquecedora. E quando faz parte da cultura da empresa, lá está, quando não é imposta, é uma coisa orgânica, portanto vive-se. Não é? A partir de agora é assim, vive-se, pelo exemplo, e acredito que para quem está a liderar a área dos recursos humanos, toda a minha solidariedade, não é? Que é um grande desafio, 7.000 pessoas, não é brincadeira, tem uma equipa aí gigante a ajudar, a suportar, a gerir, não é? É muita Incrível gente, é um mundo, acredito. Este prémio é extensível, não é? Os parabéns são extensíveis a uma equipa. É mesmo. Verdade. O que é que eu te queria perguntar aqui? Falámos aqui das várias iniciativas que a Intelsia tem feito no sentido da inclusão e no sentido das pessoas serem percepcionadas, como escutadas, vistas, reconhecidas. Como é que estas iniciativas chegam ao cliente final? Portanto, de que forma é que vocês as comunicam? A nossa atividade por si só, eu brinco muitas vezes a dizer que as nossas equipas muitas vezes são o queijo da sanduíche. Porque, por um lado, a sua empresa é a Intelsia, naturalmente, mas, por outro lado, eles representam o outro pão, a outra fatia de pão. Exatamente. E, portanto, tudo o que a Intelsia lhes proporciona tem que ter reflexo do outro lado do pão, na outra fatia do pão. E, portanto, naturalmente que a maneira como nós gerimos as nossas pessoas, as engajamos, não é? Sim, sim. Ou as motivamos, ou as mantemos desafiamos, comprometidas, não é? tem naturalmente consequência no serviço que elas prestam, é inevitável. E muitas vezes os clientes também são desafiados a participar nestas ações connosco. E as nossas pessoas são particularmente participativas.
inclusivamente até nos desafiam e nos cobram algumas iniciativas. Nós temos imensas, não é? Pela dispersão geográfica, algumas com caráter nacional e que são desenvolvidas numa perspectiva até mais institucional, mas garantindo que tem aqui uma cobertura nacional para que todos possam participar, mas depois há também uma proximidade grande com as comunidades locais e ali e quase que um carinho muito grande com todas as instituições que estão próximas dos nossos sites. Portanto, naturalmente que tem que ter um reflexo no serviço que prestamos, não há outra forma. Estamos mesmo aqui na reta final da nossa conversa. Passa num instante. O que é que dirias? Imaginas que tens aqui marcas, outras organizações que nos estão a ver, a ouvir. Se tivéssemos assim um plano de ação, uma coisa muito grande, mas algumas, não gosto muito da palavra dicas, mas uns passos, uns próximos passos que uma marca queira dar neste sentido de evoluir, neste sentido de ser mais inclusiva. O que é que dirias que são? Estes são os passos base, ou são os passos essenciais, ou isto é mesmo que acontecer, para esse caminho surgir? Não me querendo repetir, mas ouvir. Garantir que esse espaço aberto para a partilha é algo normal dentro da estrutura. Portanto, passo a escuta, estar lá, tal presente. Acima de tudo, fazer com que, ou garantir que isso faz parte da estratégia da organização. Exatamente. Naturalmente que definir qual é que é a estratégia a seguir, quais é que são os KPIs que queremos medir, o que é que queremos efetivamente medir, envolver as lideranças e depois garantir que há aqui uma comunicação fluida e que todos estão a par do que se está a passar e do que se vai passar, porque depois quando garantimos isto as coisas fluem de uma forma natural e não fazer disto, este tema da inclusão e da diversidade não é um tema pontual. Não é um tema da agenda para o verão ou de uma checklist para o semestre. Eu acho que as organizações têm que entender que este é um desafio contínuo e faz parte daquilo que é o objetivo ao mais alto nível. E ao mais alto nível da estrutura da organização. E tem que ser sponsorizado, nem sei se posso dizer esta palavra assim, desde o CEO até ao agente no nosso caso. Portanto, e tem que ser algo interiorizado por todos. Não pode ser um projeto pontual, algo que está feito. Pronto, agora passamos para outro. Dia Internacional não é? Tal e qual. Não pode ser uma coisa que, pronto, agora neste então dia agora vamos todos celebrar aqui a Semana da Inclusão. Exatamente. E o tema está arrumado. Pronto. Exatamente. Não, tem que fazer parte. Até porque é dinâmico. Implica ouvir e implica agir sobre aquilo que não está a correr bem, e o que não está a correr bem não é necessariamente igual ao longo da vida das organizações. Sem dúvida. Eu acredito que essa consistência, sobretudo precisa de haver consistência para que depois que a coerência se sinta não só internamente, não é? No cliente interno, como se reflita depois naquilo que é a percepção que o cliente Sim, porque isso tem uma influência é? enorme na reputação, na ética, no reconhecimento de uma marca e naturalmente de um empregador, e isso só se consegue com consistência e com coerência. Também. Exatamente. Querida Ana, muito obrigada. Obrigada também. Uma conversa maravilhosa. Deixo um beijinho a toda a equipa, obrigada. Aos 7.000. Parabéns pelo vosso prémio. Obrigada. E que estejamos aqui juntas no próximo ano. É bom sinal. Continuamos em frente. Obrigada, Sofia. Obrigada eu. Quanto a nós, pessoas queridas, voltamos no próximo episódio e voltem também connosco. Aproveitem que estou aqui, subscrevam o canal, ativem notificações, deixem-nos os vossos comentários, perguntas, tudo, gostamos de ler tudo. E os vossos likes, o vosso amor por nós. Um beijinho, até para a semana.